Boa noite, amigos, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um tratamento de saúde do Cantinho de Jesus. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado ao nosso Cristo. Obrigado ao nosso anjo da guarda, né? Delano nos relembrou dessa parceria que está sempre conosco. E lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, é muito interessante isso, porque independente da meleca que a gente faça, na hora que a gente pensa, ele está do lado. Ele não fica de birra com a gente, não, sabe? Magoei, essa coisa toda. A gente pode tranquilizar. Toda vez que a gente pensar, a gente elevar o pensamento, pedir socorro, ele é o primeiro que chega para nos socorrer. Então, a gente precisa ter realmente estabelecer essa parceria. E nessa questão 495, a resposta dos benfeitores falam que ele é o nosso verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo. A gente deve contar para ele, a gente deve ficar atento às sugestões carinhosas que ele faz para nós. Então, sempre, o tempo todo, ele sussurra assim. É necessário contar para que a gente identifique em nós o que não está bem. Então, o diálogo com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, a gente precisa identificar. A fala ajuda muito a gente. Fala assim, olha, eu estou com um problema no dente, na perna, no joelho, né? A gente não vem aqui no tratamento, a gente não precisa identificar onde é que está doendo, a gente precisa falar onde está doendo, a gente precisa, sim, identificar. E a fala é um reconhecimento nosso. Eles sabem, mas nós precisamos também saber que parte está sendo tratada. Eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali. A gente precisa identificar. E eles fazem o trabalho deles. Bacana isso? Então, estamos estudando, conversando sobre o livro Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Nós estamos na segunda lição intitulada Afetividade. Essa lição tem 3 partes, tá? Nós estamos na segunda. E semana passada nós falamos que afeto, que gera afetividade, afeto é se inclinar para alguma coisa. Quando eu tenho afeto por alguém, por alguma coisa, eu me inclino, eu me direciono. Assim, eu sou afetivo a alguém, a alguma coisa, quando eu me direciono para aquilo ou para aquele. Então a afetividade vem nessa ideia de inclinar. Eu acho muito bonito esse inclinar-se que está no dicionário, que é um movimento que se faz em direção ao outro. Eu me inclino em direção ao outro. E aí, outra coisa que é interessante é que quando a gente pensa em afetividade, a gente também precisa se deixar afetar. Já pensaram nisso? Eu me deixo receber o afeto das outras pessoas? Uma perguntinha interessante. Eu percebo as pessoas que são afetuosas comigo, que se inclinam em minha direção, que querem o meu bem? Eu percebo essas pessoas? Então, quando a gente pensa em afetividade, a gente precisa pensar nessa via de mão dupla. Vários, que eu acho que são até muitos milhares, que se dedicam a nós, muitos milhares. E a gente muitas das vezes não percebe a quantidade de afeto que a gente recebe diariamente. Dos encarnados e dos desencarnados. E aí, na lição de hoje, o Hamed começa a dizer assim: no futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada, terá suas bases na afetuosa fraternidade. E professada individualmente pela criatura
que superou, entre aspas, o ser religioso e desenvolveu em si, abre aspas, o ser religioso. Olha que interessante isso, né? Superou a questão da religião e desenvolveu a questão da religiosidade. Nós ainda somos religiosos? Nós ainda estamos fechados, achando que a nossa fé, a nossa crença, ela é melhor do que a do outro? Perguntinha que a gente tem que se fazer. E aí, se eu acho que todos estamos na religião correta, que lhe é necessária, eu comecei a caminhar para a religiosidade. Todos estão no degrau, na situação, no templo ou fora do templo, que se acha confortável. Lembrando que toda religião, o propósito dela é de transformar aquele homem, aquela mulher, em um ser melhor. Não é isso? O objetivo é de transformar aquele seu fiel, aquele seu membro, em uma pessoa melhor. Claro que melhor na condição espiritual. Não é isso? Quando nós olhamos e percebemos isso, transformamos isso em nós, desenvolvemos isso em nós, nós geramos a religiosidade. E aí ele começa o texto dizendo: a vida é um processo evolutivo e todos somos seres caminhantes nesse processo. A vida é um processo evolutivo. E aí, de vez em quando, eu fico pensando nessa questão da evolução. Evoluir em que aspecto? Em que aspecto? É uma pergunta muito curiosa. Qual aspecto que eu preciso evoluir? Qual o único aspecto que lá na frente vai me inundar e vai me satisfazer plenamente? Um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Moral e ética, um pouquinho acima. Hã? Amor. A nossa evolução é para aprendermos a amar. Amar. A ética, a moral está nesse pacote. Está nesse pacote. Vai chegar um tempo que nós não veremos ninguém em dificuldade. Nós veremos todo mundo tentando aprender a amar. E não é esse amor filhotinho que a gente tem, não. É aquele amor grandioso. Aquele amor que não vê barreira, que não vê cor de pele, que não vê condição financeira, que não vê tamanho, que não vê posse. Aquele amor verdadeiro que olha e enxerga todos como irmãos. Independente do país. Independente de país. Independente de planeta. Veremos todos como companheiros nesse processo de aprendizado de amar. Bacana isso, né? Então, quando a gente pensar assim, eu estou aqui evoluindo, ótimo, mas evoluindo em que aspecto que eu preciso? No amor. Todos os outros caminhos levam a esse amor. Porque nosso querido João, na sua primeira carta, fala que Deus é amor. Deus é amor. E se nós somos sua imagem e semelhança, nós estamos e precisamos desenvolver, porque ele já está em nós. Nós precisamos fazê-lo desabrochar.
tirar dos nossos olhos as escamas, né? Lembrando lá de Paulo, quando ele vai a Damasco, ele fica, né, com problema de vista, a gente precisa tirar dos nossos olhos as escamas. Nós ainda não conseguimos nos ver como irmão, nos ver como filhos de Deus constantemente. Normalmente, como a gente tinha estudado na lição anterior, lá fala que a gente muitas das vezes considera o outro irmão como quando ele concorda com tudo que a gente fala e tudo que a gente faz. Aí esse é meu irmão. Agora, quando ele discorda de alguma coisa, não, esse já não é mais meu irmão. E o amor, quando ele está em nós, quando nós estamos com essa religiosidade, a gente entende o outro pensar diferente. Ah, certo. Eu lembro de um caso pitoresco, né, acontecido com o Chico, lá naquela época. O companheiro chega para o Chico, e ele estava numa rodinha, e falou: Chico, tem um negócio que não é verdade. Aí ele: meu irmão, o que não é verdade? Eu falei: esse negócio de reencarnação não é verdade. Ó, Chico, é mesmo. Todo mundo regalou o olho. Que isso? O Chico está concordando que reencarnação não é uma verdade? E o companheiro saiu, todo mundo ficou com aquilo, né? Pulguinha atrás da orelha. Passa-se uns dias, meses, anos, o mesmo companheiro chega e fala assim: Chico, eu descobri uma coisa sensacional. O que, meu amigo? Existe reencarnação. Não é? O respeito pelaquele que, por enquanto, acha que não existe. Então, a gente precisa esperar. Tem uma chargezinha muito bonitinha, né? 2 pulgas num cachorro, e aí uma vira para ele e fala assim: esse povo está colocando minhoca na nossa cabeça. Aí ele: o quê? Que existe cachorro. 2 pulgas no cachorro, não acreditando que exista um cachorro. Isso, 2 gêmeos no útero da mãe. Falaram que existe vida fora disso aqui. Eita, povo que fala mentira, né? Mas, então, a gente precisa entender o outro. Se ele não dá conta desse raciocínio, a gente precisa ser amoroso, escutar, não, muitas das vezes, retrucar, e aguardar o tempo fazer o seu divino trabalho, de fazer aquele irmão, aquela irmã despertar para isso. Né? Aí o Hamed continua dizendo que somos seres caminhantes nesse processo de evolução no amor. Ainda, diz o benfeitor, nos falta longo trajeto a percorrer para atingirmos o desenvolvimento total de nossas potencialidades inatas. As mãos divinas nos criaram perfectíveis, isto é, somos concebidos potencialmente perfeitos. Já estamos prontos, concluídos. Olha que interessante isso. Quando o Papai do Céu nos criou, ele não fez meia obra, uma parte da obra. Não, ele fez uma obra completa. Nós estamos prontos. Olha que sensacional isso. Nós estamos prontos. Concluídos. Nós não sairíamos da fábrica de nosso Pai, amoroso, bondoso, incompleto. Nós saímos da fábrica prontos, completos. E aí mais à frente, ele vai comentar isso, porque nós nos achamos incompletos, que não estamos prontos, não é assim? Nos falta isso, nos falta aquilo, né? Nós não nos achamos assim. Mas aí, a gente olhando a grandeza divina, a gente fala assim: eu não estou entendendo direito. Não é isso que a gente começa a perceber? Eu, Thelmo, nós não estamos entendendo a fábrica divina.
nós estamos prontos. Não vou, né? Minha língua está coçando, mas vamos ao texto. O texto vai nos ajudar nesse desenvolvimento. Aí ele fala assim: a vida providencial apenas espera nosso despertar. Olha que interessante. A vida providencial apenas espera nosso despertar. Estamos prontos, mas muitas das nossas características, muita da nossa essência ainda está adormecida. Ou seja, agora só nos resta sair do sono da inconsciência de nós mesmos. Então, o que o Hamed está falando? Ele está falando que nós estamos dormindo com relação às nossas potências. Só esse é o problema, viu, gente? Estamos dormindo, ainda não despertamos. Mas concluídos, estamos. Olha que interessante esse ponto e essa informação que o Hamed traz para a gente. Estamos concluídos e estamos dormindo em muitas ações que já conseguimos realizar. E aí ele continua dizendo: na maioria das vezes, por ser tão vasto o campo do potencial humano, direcionamos nossa visão somente às informações, aos conceitos e às ideias pessoais e particulares. Então, como nós estamos despertos apenas para algumas coisas particulares, pessoais, nós esquecemos de olhar o todo. Eu estou preocupado só com a casa, estou preocupado só com o carro, estou preocupado só com a comida, estou preocupado só com a aposentadoria, estou preocupado só com isso. Alguns pontos. Mas nós precisamos nos ocupar de muito mais pontos. Quando Jesus fala lá no seu evangelho que a gente devia pensar a vida como os pássaros que não plantam, não armazenam, não é? Nós deveríamos pensar a vida com esse aspecto. E aí a gente só pensa, fala assim, não, mas passarinho é passarinho, nós somos diferentes, nós precisamos plantar, nós precisamos isso, E aí a gente faz a seguinte pergunta: antes de nós chegarmos ao planeta Terra, quem é que estava plantando? Já fizeram essa pergunta, gente? Quem foi que plantou o primeiro pé de banana? Então a gente percebe que quando Jesus fala para a gente não ter esse desespero com o que comer, o que beber, onde dormir, é porque a gente precisa lembrar da providência divina, que atua antes, atendendo às nossas necessidades. Gente, eu... Sim? Nós vocês criaram. Porque Deus primeiro criou o mundo, quando nós chegarmos e encontrarmos tudo preparado. Isso é bonito, né, Ângela? A Gênesis bíblica é linda, gente, porque é uma parábola escrita, ditada há 5, 10, 1000 anos atrás. E aquelas cabeças lá entendiam daquela forma. Precisava de uma alegoria para eles entenderem. Mas tem fundo de verdade. Porque Deus sempre anda na nossa frente. O pai sempre anda na frente do filho, não é assim, gente? Imagina. Não, vou pensar em escola só quando o menino tiver 9 anos, 7, 6, não. Não tem que ter uma escola montada, não tem que ter os professores formados, não é assim que funciona? Para receber esse filho para a sua educação? Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós achamos que nós somos seres humanos. Nós achamos que nós somos seres humanos. Parece, né? E a gente fica se enrolando nessa mentira.
nessa ilusão. Nós somos espíritos imortais que neste momento estamos encarnados, reencarnando. A verdade é que nós somos espíritos. E aí a gente fica tentando trazer o mundo espiritual para o mundo da Terra. O processo é o contrário, gente. É a gente perceber que viemos para acertar algumas coisas e vamos voltar, vamos sair do corpo. Sim, Vinícius? Depois do homem vem o super-homem, né? Depois do homem vem o super-homem? O homem que deseja ser melhor, ele vai se tornar um super-homem. O homem que pensa em ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, um bom engenheiro, um bom profissional, ele vai se tornar um super-homem. Jesus é o super-homem, o exemplo de super-homem para nós. E olha que interessante, Jesus não quis se ligar às coisas materiais. Ele não ficou preocupado com isso. Por quê? Porque o super-homem, esse homem do futuro, ele entende que o Pai proverá tudo. E ele não se desespera em fazer poupança, em fazer seguro de vida, em ter isso, em ter aquilo. Ele não se preocupa com isso. Porque ele sabe que aqui é transitório. Não vamos levar. Então esse homem do futuro, esse super-homem, ele tem a sua mente super também. E aí ele não se aprisiona dentro desses conceitos que é daquele espírito que se acha humano. Interessante isso, né? Então a nossa caminhada, a nossa evolução é de nos desmaterializar, no sentido de não termos nenhum vínculo com a matéria. Jesus, ele não foi tentado por nada nesse planeta. Nada tentou Jesus. Tentou no sentido dele querer. Consegue entender isso? Nada aqui era atrativo a ele. Por que que não? Porque ele conhece mundos, coisas muito mais atrativas. Situações, vivências, experiências maravilhosas. E ele sabe que qualquer coisa que a gente se prende aqui, a gente, muitas das vezes, quando desencarna, continua preso. E ele, sabedor dessa liberdade, ele falou assim, eu não quero nada, e nada aqui me atrai. Bacana isso, né, gente? A gente perceber essa proposta de Jesus. E era uma característica que tinha Francisco de Assis. Francisco de Assis era assim. Buda, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, todos esses grandes avatares que a gente reconhece, eles não tinham essa necessidade de posse. Não tinha necessidade, eles sabiam utilizar as coisas que estavam à sua disposição. Utilizava. Mas possuir, querer, não, vamos lá fazer uma escritura, né? Transfere para o meu nome, essas coisas. Gente, não tinha a menor preocupação com isso. Recentemente, nós tivemos um exemplo pertinho da gente aqui, que foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que o tempo todo recebeu tesouros, recebeu fazendas, recebeu produtos, isso aqui, um monte de coisa. E ele tinha gente, olha, o super-homem, o homem do futuro, ele tem a necessidade de servir o outro. Vocês conhecem o caso do relógio de ouro, gente? Acho que todo mundo já conhece, esse caso é velho. Não? Eu vou contar o caso do relógio de ouro. Aquela fila, né? O Chico estava lá psicografando e tudo. Aquela fila de pessoas esperando. 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Aí
atende uma pessoa, a pessoa muito agradecida por ter ajudado ele. A pessoa, senhor Chico, estou muito agradecido. Pegou o relógio, aqui ó, meu relógio de ouro, vou deixar aqui com você. Aí o Chico, não, meu irmão, não precisa. Não, Chico, eu faço questão. Tirou o relógio e pôs na mesa. E o Chico continuou fotografando. 1, 2, aí lá na frente aparece uma senhora e o Bezerra deu uma orientação, né, para ela. Aí ele virou para a senhora e falou assim, olha, minha irmã, o doutor Bezerra está falando que a senhora vai tomar esse remédio 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, né? Tudo direitinho. Aí falou, ô Chico, não vai ter jeito. Ele, por quê, minha irmã? Porque ele em casa não tem relógio. Falou, o irmão já passou aqui, deixou um relógio para você? Aqui, ó. Consegue entender isso, gente? Qual é a função do relógio? Marcar horas. Não é essa a serventia do relógio? O Chico entendia o objetivo, a função, a utilidade do relógio é marcar a hora. Se ele é disso, daquilo, aquilo outro, para o Chico, para a Madre Teresa, para a Irmã Dulce, para Buda, para Jesus, faz a menor diferença. Olha que interessante isso, né? A gente precisa começar a achar a função das coisas que estão em nosso poder. Se não é útil, passe para frente. Porque alguém precisa olhar a hora, né? No caso do Chico. Sim, Júlio? Eu gostaria, o meu livrado com esse ouro, a minha linha está com ouro. Eu não estou tão isso, né? Isso, já está trocando, né? Mas a nossa percepção ainda é muito, como diz o Hamed, nós ainda estamos dormindo nessas questões, não é? A gente ainda acha que o invólucro tem mais valor. E, na verdade, o que é mais importante no relógio é que ele esteja marcando as horas. Não é? Aí ele continua dizendo para nós aqui. Na maioria das vezes, por ser tão vasto o campo do potencial humano, direcionamos nossa visão somente às informações, aos conceitos e às ideias pessoais e particulares. Não vemos claramente os processos interligados que fazem parte de uma mesma rede de relações invisíveis que ocorrem em nossos mundos interno e externo. Gente, isso é fundamental. Nós, mais uma vez, lembrando essa questão de estarmos dormindo, nós não percebemos os processos que estão interligados. Nós estamos interligados a quem? Vocês já pensaram isso? A quem nós estamos interligados? Vou contar um segredo para vocês. Nós estamos interligados a todos os filhos dos deuses do universo. Todos. Estamos interligados a todos os nossos irmãos. E aí ele vai falando mais. É oportuno recordarmos trecho do discurso do chefe indígena norte-americano, Seattle. Abre aspas. Tudo o que acontece na Terra, isso é um indígena. Tudo o que acontece na Terra acontece com os filhos da Terra. Tudo o que acontece na Terra, com a Terra, acontece com os filhos da Terra. O homem não tece a teia da vida. Ele é apenas um fio. A imagem da teia, não é? Não é assim? O homem não tece a teia da vida. Nós somos apenas um fio da teia. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Todo o impacto que eu tenho, se eu estou vibrando demais na teia, o meu fio, eu estou descompensado, desequilibrado, a teia toda
sente a minha vibração. Olha que maravilhoso essa ideia, né? O universo é uma grande teia. E não pensem que Deus é a rainha lá do negócio, não. Não é a aranha mãe. Não pensem isso. Porque a teia é a sua obra, não ele. Ok? A teia é a sua obra, não o Criador. Fecha aspas. E aí Hamed fala: esse pequeno texto sintetiza os pilares do que podemos chamar de, entre aspas, ecologia divina. Todo e qualquer ser vivo tem seu valor intrínseco, sendo os seres humanos somente um dos fios da imensa série de elos da vida. Essa foi a mais exata e essencial definição de fraternidade. Estamos ligados. Como devemos nos relacionar no mundo? Se eu estou vibrando, querendo possuir muita coisa, eu estou afetando os outros. Se eu tenho dificuldade na minha fala, eu afeto os outros. Se eu tenho dificuldade com o meu pensar, também estou vibrando descompassadamente. Mas nós temos um fio que nos mostra como devemos vibrar. Esse fio é o Cristo. Um fio robusto, um fio amigo e irmão, que tenta o tempo todo fazer que a gente perceba a sutileza da sua vibração. Lembremos ele falando com a mulher adúltera, não com a mulher adúltera, mas na mesma passagem, quando os discípulos chegam para ele oferecendo comida. E aí Jesus vira para ele e fala assim: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Um alimento. É fazer a vontade de meu Pai. E lembro de uma outra passagem muito bonita, a casa estava cheia, Jesus lá dentro, e eles avisam: Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus olha para os presentes e fala: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Muitas das vezes a gente acha que ele está desmerecendo Maria e os seus irmãos. A gente acha isso. Não é isso que ele está falando, não. Porque a fala do Cristo ele é sempre voltada às questões espirituais. Ele está lembrando do Pai Nosso que nós rezamos. Está lembrando do Pai Nosso. Quando nós falamos Pai Nosso, nós não estamos lembrando dessa teia? Não estamos lembrando dessa teia? O tempo todo. E a gente passa tão rápido por esse Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, peraí, calma. Vamos pensar nesse Pai Nosso? Vocês sabem, amigos, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, os benfeitores espirituais, eles destrincham o Pai Nosso, frase por frase. Vocês sabem disso? Não é? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalha esse Pai Nosso. Se a gente ainda não tem fresco a importância desse tratado que a gente faz ao pronunciar, a gente pode ir lá e dar uma estudadinha nele. Né? Sensacional isso. E aí o Hamed continua. É preciso termos uma visão holística. O que é holística? Vem do grego holos, que quer dizer todo. É preciso termos uma visão do todo. De tudo o que nos rodeia. Abre aspas. O Criador está em tudo e em todos. Fecha aspas. Mas ele não pode ser circunscrito a nada, assim como a assinatura do artista está em sua obra. Deus igualmente está presente nas suas criações, através das suas leis divinas ou naturais. Amigos, nós conseguimos entender isso?
A presença divina se faz através das suas leis? Através das suas leis. Quando a gente pensa na lei da gravidade, é a sabedoria divina para conosco. Quando a gente pensa nas leis da química, da física, da biologia, todo esse processo é a presença de Deus. Não dele, a presença dele. Porque tudo isso é maravilhoso quando nós estamos acordados. Vamos imaginar na hora que a gente está almoçando? Na hora que a gente está almoçando, a gente agradece, não agradece? Antes de pôr o primeiro garfo na boca, a gente não faz um agradecimento? E a gente lembra de todos que estão envolvidos para que aquele alimento chegasse à nossa mesa? A gente faz uma prece para todos? Para aquele que plantou, para aquele que levantou de madrugada para poder regar aquela planta, aquele alimento? A gente faz uma prece por esse trabalhador que muitos dias cuidou para que aquele trigo, né? Porque ele não joga água naquele trigo uma vez só, joga, gente? Não é? Quantas vezes ele joga água para cuidar daquele trigo? Se prepara meses, e aí depois ele colhe. E a família toda ali torcendo para que o tempo, né, não estrague, a colheita seja boa. Quando a gente vai comer aquele arrozinho, a gente lembra desse trabalhador? Da sua família? Consegue perceber o Hamed chamando a nossa atenção para o quanto nós estamos dormindo para o todo? Consegue entender isso? Quando a gente abre a torneira, eu gosto de brincar com isso. Quando a gente abre a torneira, a gente agradece aos trabalhadores da Copasa, gente? Quando a gente acende a luz, a gente faz um Pai Nosso pessoal da CEMIG? Quando a gente manda um zap, a gente agradece a operadora de telefonia porque está funcionando? Consegue entender como nós andamos dormindo, desconectado do todo? Olha que interessante isso. Como nós precisamos estar mais atentos, mais conectados, percebendo essa teia que tem o tempo todo o intuito de nos fazer sentirmos pertencentes ao todo. Olha que interessante, porque se não tivesse ninguém para comer o arroz, para que o fulano ia plantar? Não tem isso? Para que ele ia plantar? Se não tivesse ninguém usando água, para que ia existir Copasa? Se ninguém necessitasse de energia elétrica, para que ia existir CEMIG? Consegue perceber como nós estamos interligados o tempo todo? Como nós somos necessários? A teia necessita de nós e nós necessitamos da teia. Os irmãos necessitam de nós e nós necessitamos de todos os irmãos. Aí o benfeitor continua dizendo: a fraternidade é o entrelaçamento sagrado entre as criaturas. Ela, a fraternidade, possui a condição de afetividade fecunda e frutífera. A fraternidade possui a condição de afetividade fecunda e frutífera. É a única e verdadeira forma de união humana. Uma tomada de consciência dessa natureza exige de cada um de nós uma mudança radical quanto ao modo de encarar as criações e as criaturas. Essa maneira de ver e perceber a existência produz uma profunda conscientização de religiosidade sobre a realidade de quem somos e de como vivemos. Se nós, criaturas humanas, considerarmos que o universo é uma imensa malha interligada e agirmos de conformidade com esse princípio, não estaremos fazendo nada mais
do que reforçar e vivenciar a essência da palavra religião. Qual que é a essência da palavra religião? Ligar novamente. Religião, religar. Quando nós cessamos e pensamos nessa fraternidade, nessa imensa malha, nós estamos nos reconectando. Aliás, o Cristo veio ao mundo para religar os homens a Deus. E ele assim se referiu à autêntica religião do porvir. Abre aspas. Deus é Espírito, e aquele que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. Eu, a minha essência, eu, Espírito, preciso reconhecer meu Pai, Espírito. A verdade vem dele. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa religiosidade, na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente, eu, percebendo o todo, pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. Olha o passo que a gente precisa dar, hein? Sair, deixar de ser um ser que tem uma religião para ser um ser que está o tempo todo conectado com o Pai, que é a religiosidade. O amadurecimento e o crescimento do indivíduo se fazem por meio da sucessão das existências corporais, das reencarnações, das existências. Essas existências corporais, estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Amigos e amigas, vou fazer uma continha rápida aqui. Eu acho que eu já reencarnei mais ou menos umas 1.200, 1.300 vezes. Nessas 1.200, 1.300 vezes, eu tive pai e mãe. Não tive? Nessas 1.200, 1.300 vezes, eu acho que eu casei. Tive uma companheira. Então eu tenho aproximadamente umas 1.200, 1.300 esposas, esposos. Filhos. Vamos imaginar que eu tenho aí, cada casamento, uns 3. Eu tenho mais ou menos aí uns 9.000 filhos. Vocês conseguem entender essa malha, essa teia, que muitas das vezes a gente encontra na rua e se sente atraído? Será que não é uma ex? Um ex-filho, pai, mãe, irmão. É isso que ele está falando, chamando a nossa atenção. Existem existências, e nessas existências nós tivemos relacionamentos. Olha que bacana a gente perceber e ter o respeito por esse ou por aquele, até mesmo pelas antipatias, né? Imagina, 1.200, 1.300 antipatias, né? É muita coisa que a gente teve. E ele continua dizendo, uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual. E como resultado, cada vez mais aumenta a afetividade entre as criaturas, sedimentando neles os laços da fraternidade. O que é fraternidade? Pergunta Hamed. É ter afeto, ter inclinação, estar se direcionando para todos, considerando-os como irmãos. É o nome que se dá ao sentimento que une irmão e irmã. Palavra oriunda do latim frater, tris, quer dizer irmão pelo sangue ou por aliança. Fraternizar. Na real acepção da palavra, não é apenas comungar das mesmas ideias, dos mesmos ideais ou convicções. Fraternizar, mas, acima de tudo,
respeitá-los. Quem está errado, gente? Quem está errado? Aquele que é fraterno não enxerga, nem busca o erro alheio. Entende o processo da caminhada. Esse meu irmão, essa minha irmã, ainda não entenderam. A gente olha lá para a guerra, né? Rússia, Ucrânia, Oriente Médio. A gente olha e fala, são nossos irmãos que ainda não entenderam a fraternidade do Pai Nosso. Amigos e amigas, todos eles têm religião. Sabiam disso? Todos eles têm religião, mas falta religiosidade. Estava assistindo tênis esses dias e aí um jogador russo ganhou a partida. Sabe o que ele fez na hora que ele ganhou a partida? Eu falei, oh! Eu me assustei. Um russo. Aí eu comecei a procurar. Lá existe uma religião católica ortodoxa fortíssima que nós desconhecemos. Irmãos, esse respeito, essa atenção que a gente precisa ter. A convocação da nossa época é mais para atos de fraternidade do que para atos de beneficência. Olha que interessante isso, hein? Nosso momento é mais de atos de fraternidade do que atos de beneficência. Ajudar isso, dar aquilo, essa coisa toda. Nós precisamos de mais atos de fraternidade, porque temos condições mentais e sentimento para isso. Se os primeiros existirem, os atos de fraternidade, com certeza o segundo, que são os atos de beneficência, também existirão. No mundo ético, a busca é a do bem comum e da fraternidade. No mundo moralista, não há afetividade de irmãos. A busca é por se enquadrar nas leis sociais, que possuem um manto fictício de direitos humanos, mas que quase sempre constituem regras ou normas partidárias, cruéis e desumanas. Isso aqui para mim foi muito interessante. Mundo moralista, diferente do mundo ético. O mundo moralista tem regras e normas partidárias, muitas das vezes cruéis e desumanas. A humanidade atual é mais moralista do que ética. Ou seja, nós ainda temos leis cruéis, desumanas. Aquele que é ético, ele é fraterno. Hoje, muitos indivíduos estão presos à robotização dos costumes. Todo mundo faz, eu faço, não é? Robotização dos costumes. Vai ter um carnaval maravilhoso em Belo Horizonte, vocês estão sabendo disso, gente? Para quem? Para os robôs. Para aqueles que não pensam. Para aqueles que estão envolvidos na massa. E a mídia está trabalhando. Para qual empresa mesmo, gente? Você sabe qual a empresa que a mídia e o carnaval está trabalhando? Sabem não? Ambev. Não está todo mundo, a prefeitura, todo mundo trabalhando. Hoje eu passei na cidade, ali sem crítica, tá, gente? Mas só para a gente, né? Nós podemos fazer essa análise, devemos fazer essa análise, tá? Abriram vaga para 1.000 camelôs trabalharem durante o carnaval. 1.000. Lá estava uma fila, devia ter uns 5.000. Aí na hora que eu passei, lembrei disso, falei assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É trabalho? É. Mas qual o objetivo, gente? Esse dinheiro, um recurso amoedado, vai ajudar em quê? A gente precisa fazer essas reflexões. Porque muitas das vezes a gente se deixa levar por essa robotização dos costumes. São essencialmente ajustados aos hábitos impensados. Hábitos
não analisados. Hábitos que não são analisados, né? Me fugiu a palavra aqui. Tá? Até realizarem atos de caridade, colocam em práticas os ensinos de Jesus, sem perceber, porém, qual é o verdadeiro significado do amor fraternal. Amigos, meu anjinho da guarda sussurrou aqui agora. Nós não estamos fazendo nenhuma crítica a esses companheiros. Nenhuma crítica. Nós estamos simplesmente analisando o que vai acontecer. E nós, na condição de filósofos espiritualistas, buscamos essa nossa religiosidade, nós precisamos pensar com mais sabedoria. É o que o Hamed solicita, é o que Jesus solicita para nós, analisar. Não tem nada contra. Essas pessoas têm até que ir, porque é o que elas vivem e conseguem se alimentar. Agora, felizes são aqueles que não mais necessitam desse tipo de alimento para caminhar. Né? São criaturas que utilizam constantemente a palavra fraternidade, nomeando as pessoas de queridos irmãos. Todavia, não possuem a convicção real de que quando um ser humano chama o outro de irmão, é porque já validou em si mesmo um senso de valor, segundo o qual o bem coletivo e o progresso da humanidade estão acima da religião que professa. É esse o nosso pensar aqui hoje. O nosso pensamento sobre o real valor do coletivo, o real valor do progresso da humanidade. Os seres que desenvolveram uma afetividade fraternal aprenderam que a humanidade inteira faz parte de um todo interligado, regido por uma só lei, natural ou divina. Vocês conseguem entender isso, gente? Só existe uma lei. Só existe uma lei. Para todos do universo, a lei de amor, a lei da física, da química, da biologia, é a mesma. Se a gente tirar a carteira de motorista de cristão aqui, a gente pode dirigir em qualquer planeta. Não é assim? Se a gente se habituar com essas leis, se perceberem com essa lei divina, maravilhosa, a gente pode dirigir em qualquer lugar. No entanto, nada os impede de cooperar fraternalmente com toda e qualquer pessoa do planeta. Pois esse que desenvolveu a afetividade fraternal tem plena compreensão da maneira pela qual as raças e os povos vivem e entendem a religiosidade. Sabem que há inúmeros meios de ver a realidade. Sabe que há inúmeros meios de ver a realidade. Nós próprios, as outras pessoas, ver nós próprios, ver as outras pessoas, ver o universo, ver a vida e ver a Deus. Por isso, aceitam de forma pacífica as diferenças. Será que isso acontece no nosso coração? A gente ver, não é aceitar não, viu gente? Não é aceitar não. É ver de forma pacífica aquele que mora naquela situação e aquele que mora naquela outra situação. Aquele que tem e aquele que não tem. Pacífico. Isso faz parte do processo evolutivo daquele companheiro e daquela companheira. Mas eu posso, como estou numa teia, ajudar. Ser fraterno. Consegue entender? Aceitar e ser pacífico não quer dizer que eu deva estacionar, me acomodar. Porque o Cristo não se acomodou em momento nenhum. Sempre em movimento, em direção ao outro. Não é isso que o cristão deve fazer? Ide e pregai, não é essa a recomendação de Jesus?
Ou é pare, fique em casa quietinho e deixe a vida te levar? O cristão é chamado intensamente a estar indo de encontro ao outro. Eu gosto sempre daquela fala, é uma historinha que conta de Francisco de Assis, gosto sempre de repeti-la, vale a pena. Dizem que Francisco de Assis, com os seus franciscanos, estava passeando por Assis. E eles saem, aquela comitiva andando por Assis. Assis era pequenininha, né, gente? Uma cidade lá da Itália. Aí ele chega no alto e fala para os seus queridos, fala assim, gente, amigos, irmãos, vocês viram que beleza de pregação? Aí um vira e fala assim, mas Pai Francisco, nós não falamos uma palavra. Aí ele vira e fala assim, viu que beleza? As pessoas olhavam para nós e viam os trabalhadores de Deus. Agora, vão de 2 em 2 pregar o Evangelho. Se for necessário, usem de palavras. Olha que lindo isso, gente. Muitas das vezes a gente ainda quer pregar levando o livro dos Espíritos, levando a Bíblia, levando isso, levando aquilo. Muitas das vezes nós precisamos levar o ouvido. O ouvido. Nós precisamos muitas das vezes sentar do lado daquele que está tristonho, acabrunhado, sem falar nada. Só mostrar para ele que tem alguém que é seu irmão, seu amigo e está interessado nele. Aí o Hamed finaliza dizendo, esses reconheceram que cada um de nós vê parte da verdade diante do universo. E que todos nós temos uma visão de mundo. Pequenininha, fragmentada, mas nós temos uma visão de mundo. Proporcionalmente reduzida ao tamanho da nossa cegueira espiritual. Ou distorção da realidade. Eu acho isso muito interessante. A gente vê um pontinho e é um ponto da verdade, é um ponto da realidade. Mas será que nós estamos enxergando claramente? Ou será que a gente não precisa trocar a lente do óculos? Porque estamos vendo distorcidamente. E toda vez que a gente vê distorcido, é porque a gente está olhando com os nossos olhos, sem olhar e sem perceber a teia, a malha divina. Na ética, ou na fraternidade, fala Hamed, a vida social do planeta se transforma numa melodia executada por muitos instrumentos afinados. Lembrando aqui de uma orquestra, né? O universo precisa se transformar numa melodia executada por muitos instrumentos afinados na mesma tonalidade. Todos nós vibramos em conjunto, embora uma só música seja tocada. Qual é a música que precisa ser tocada, amigos? O amor divino. Nós precisamos ser um instrumento que toca a maior e mais bela melodia. A melodia que preenche todo o espaço, todo o universo, que é o amor divino. Quando a gente vê uma plantinha se desenvolvendo, se esforçando para poder dar de si, ali está o amor de nosso Pai, nosso auxiliar. Nós vamos finalizar esse momento agradecendo mais uma vez ao nosso Pai de amor e bondade, pelo carinho de cada vez mais estarmos despertando para a sua obra maravilhosa. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, que a gente continue sempre e sempre a buscar esse despertar na realidade divina. Gratidão a todos, fiquem com Deus, até daqui a 15 dias. Tá?